Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais este programa, nós teremos um momento de oração falando com o Senhor nosso Deus. E quem cumprimenta vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos a todos os nossos amados irmãos para juntos termos este momento de oração, falando com o nosso Pai Criador, pedindo-lhe a bênção, a graça, pedindo-lhe aquilo que precisamos. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças a Ti, humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, por mais esta oportunidade que temos de estarmos juntos com essa grande congregação virtual espalhada por todas as partes e que ama a Tua Palavra, que crê no Teu Evangelho, a Deus. E nós agora, meu Pai, pedimos o perdão pelos nossos pecados,
nossas fraquezas, e também pedimos que o Senhor nos dê inspiração divina para realizarmos mais este culto, ou seja, para prestarmos ao Senhor mais este culto a Deus. Pai de misericórdia, dá a bênção que cada um precisa. Nós pedimos, ajuda os teus filhos, as tuas filhas, ó Deus, e assim que nós possamos ser grandemente abençoados mais esta vez. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, a escritura que nós vamos ler neste programa está na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 14 em diante. 1 João, capítulo 5, e leremos a partir do versículo 14. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós gostaríamos de trazer as nossas notificações, como nós fazemos sempre em toda nossa programação, não é? Este programa é apresentado, é publicado de segunda a sábado e também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos de WhatsApp e, portanto, qualquer irmão que desejar participar, ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e com muito prazer e carinho nós estaremos adicionando você para fazer parte também da família de Deus, né? E então, meus amados irmãos, nós pedimos a todos que, ao assistirem à programação, não se esqueçam de se inscreverem no canal, isto é, se você gosta deste programa, se você ama esta programação, não é? E não esqueça também de clicar no joinha, no gostei, porque desta forma o algoritmo do YouTube vai impulsionando cada vez mais os nossos vídeos e mais pessoas vão sendo alcançadas pela bênção de Deus. E esse é o nosso objetivo, então, alcançar cada vez mais pessoas para serem ajudadas, para serem abençoadas através da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Muito bom, então, amados. Dito todas estas coisas, agora nós vamos, então, para a leitura bíblica, conforme já anunciamos, não é? 1 João capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 14. Leiam todos, então, se você está com a sua Bíblia aí aberta diante de você, então leia junto conosco. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus
não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. E então, queridos, acabamos aqui a leitura conforme anunciado na primeira carta do apóstolo João, né? E agora nós vamos ouvir um louvor a Deus. Vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso deleite espiritual. Quem vai cantar esse louvor para a glória de Deus e para o nosso enlevo espiritual é a dupla Irmãos Leonel. E o nome do hino que nós vamos ouvir é Simão o Cirineu. Depois que ouvirmos este hino, esse louvor, e adorarmos também juntos, então nós voltaremos para darmos continuidade à meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Descia lá do campo um certo homem, seu nome era Simão. Vinha cansado da labuta do trabalho, ia para casa para a noite repousar. Vinha cansado da labuta do trabalho, ia para casa para a noite repousar. Ia entrando em Jerusalém, quando ouvi uma multidão toda a gritar, parou para ver o que estava acontecendo. Viu uma cruz e um homem a carregar, parou para ver o que estava acontecendo. Viu uma cruz e um homem a carregar. Se aproximou daquele homem que sofria e viu alguém o seu rosto espancar. Se condoeu daquele homem sofredor, então a cruz lhe obrigaram a carregar. Se condoeu daquele homem sofredor, então a cruz lhe obrigaram a carregar.
Salvador, Filho de Deus, levar nos ombros sua cruz rumo ao Calvário, mas lá no céu receberá seu galardão. Levar nos ombros sua cruz rumo ao Calvário, mas lá no céu receberá seu galardão. Amém, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo receba então esse louvor para a sua honra e sua bendita glória. E agora vamos aqui então para a mensagem que está em apreço nesta série de programações que tem por título O Poder de Deus para Transformar. Nós estamos parados no parágrafo 77 e nós vamos continuar então a meditação do 77 em diante, não é? Vamos aqui então. Agora, é difícil dizer isto, é muito difícil, porque falamos com o povo que sente da mesma forma que eu sinto e da maneira que eu tenho sido por muitos anos. Mas desde a abertura daqueles 7 selos, daqueles anjos bem atrás da montanha, lá, isto se tornou um novo livro. São as coisas que foram escondidas, foram reveladas, como Deus prometeu em Apocalipse capítulo 10. Ele faria isso. E nós somos o povo privilegiado que Deus escolheu da terra para que possamos ver e compreender estas coisas, que não é algum mito, mente carnal de uma pessoa tentando criar isso. Isto é a palavra de Deus manifestando, provando que isto é correto, provando que através de Deus, não através da ciência, através de Deus, que isto é certo. Deus, como eu disse antes na mensagem, Deus não precisa de ninguém para interpretar a sua palavra. Ele é o seu próprio intérprete. Ele diz que isto acontecerá, e isto acontece. Ele confirma isto, aquilo interpreta isto. Bom, nós entendemos que ele está dizendo que Deus não precisa de um intérprete das Escrituras, um doutor, um teólogo, para interpretar o que está escrito, não é? Porque a Bíblia é um livro de símbolos e mistérios. E Deus não precisa de ninguém interpretar as Escrituras, interpretar os mistérios, os símbolos, para quem quer que seja. Porque cada símbolo, cada mistério, prevê algo que deva acontecer a seu tempo apropriado. E então, quando chega o tempo do cumprimento daquilo, a própria interpretação vem, que é justamente o próprio cumprimento daquilo que está escrito. Então, o cumprimento daquilo que está escrito
é a própria interpretação da mesma coisa, não é? Há poucos anos atrás, quando nós, povo pentecostal, quando as outras igrejas nos disseram que éramos loucos, isso já faz um bocado de anos já, não é? Mais de meio século. Então, naquele tempo, ser um pentecostal parecia estar louco, não é? E nós mesmos ainda alcançamos esse tempo quando se dizia que quando nós nos reuníamos na igreja para orar, às vezes era culto de oração ou então culto de pregação da palavra, e havia revelações, havia línguas estranhas e assim por diante. E normalmente nós ouvíamos dizer que um bode teria descido em nosso meio. Os incrédulos que não criam naquilo, não criam na manifestação do Espírito Santo através das manifestações pentecostais, diziam então que era um bode que descia no meio do povo ali, orando de portas fechadas, e assim sucessivamente, não é? Era difícil, éramos chamados de loucos, e assim por diante, com termos pejorativos até, não é? E assim por diante, mas era Deus interpretando a sua palavra, com o cumprimento da mesma. Nós não podíamos, o Espírito Santo era uma coisa do passado, mas nós encontramos que a promessa de Deus era para quem desejasse. E agora sabemos diferente, vem, e isto é pouco a pouco, esta coisa tem se abrido. Então, pouco a pouco, foi ficando mais natural a questão da manifestação dos dons entre o povo de Deus. Isso foi ficando cada vez mais natural e foi se abrindo cada vez mais no meio do povo, até que ficou mais comum, não é? Ser pentecostal. E agora, ele prometeu que os mistérios que estavam escondidos todas aquelas eras da igreja seriam revelados bem no fim do tempo. E ele nos deixa saber agora. Estamos no fim do tempo. Estamos aqui agora. Agora, Satanás é o autor da civilização. Ele é o autor da ciência. Ele é o autor da cultura. Você diz, é isso verdade? Isso é certo? Mesmo, não é que Satanás é o autor da cultura, é o autor da ciência e assim por diante, não é? É verdade, sim, não é? Parágrafo 81. Está bem. Vamos ler na palavra de Deus agora, Gênesis capítulo 4. E vamos voltar e vermos por um momento. Eu sei que posso, se eu demorar muito, o irmão Carl provavelmente me dirá. Alguém diz, não tem importância. Então ele está dizendo, se eu começar a demorar muito, o irmão então pode me puxar meu paletó, vamos dizer assim, né? Geralmente se usava muito isso antigamente.
puxar o paletó e o pregador sabia que estava passando do horário, não é? Mas alguém aqui disse, não tem problema, o senhor pode ir enquanto for necessário, né, e tal. Mas agora, Gênesis capítulo 4, o verso 16 segue adiante dizendo: o que Deus fez em ordem para colocar a maldição sobre o homem e a mulher, e tudo que eles tinham que fazer, e não uma maldição sobre eles, mas lhes dizer o que aconteceria e amaldiçoar a terra por causa de Adão. Então o Senhor Deus havia prevenido eles, né? Adão e Eva. Deus os preveniu dizendo, não façam isso, porque senão vocês vão morrer. E todo o restante da criação depois morre também. Não é certo? Então, não foi que Deus colocou uma maldição. Deus apenas previu para eles o que aconteceria, né? Mas isso seria por causa de Adão. E encontramos aqui agora que Eva teve um par de gêmeos. Isso aqui é muito importante a gente frisar, não é? Talvez você que tenha lido a Bíblia já há tantos anos não tenha sabido disto ainda, que quando Eva deu à luz, ela deu à luz a gêmeos, né? Primeiro nasceu um e depois nasceu o outro, e assim por diante, né? E um deles era de Satanás e o outro de Deus. Às vezes alguém pode até pensar, mas eu acho isso um absurdo, eu acho que isso está sendo muito radical. Um ser filho de Satanás e o outro ser filho de Deus. Bem, se você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar quando o Senhor Jesus Cristo estava falando com os discípulos, os apóstolos, né? E ele disse assim, preste bem atenção, certamente você já deve ter lido e você vai se lembrar. O Senhor Jesus Cristo disse assim, eu não vos escolhi em número de 12? Sim, é claro que sim, né? E no entanto, um é o diabo. Um de vós é o diabo. Leia novamente na tua Bíblia e você vai ver que ali não está escrito que um de vós seria do diabo ou como o diabo, alguma coisa assim. Mas o Senhor Jesus Cristo disse categoricamente, eu escolhi vocês em número de 12 apóstolos. E no entanto, um de vocês é o diabo. Era o próprio diabo. Porque se Jesus Cristo era o próprio Deus, aqui na terra, encarnado, não é? Então, Judas era o próprio diabo encarnado aqui na terra. Lembra que eu disse que a Bíblia é um livro de símbolos e de mistérios? Pois é isso aí. Um era de Satanás e o outro de Deus. Agora você diz, não. Agora, irmão Brana, só um momento. Você me encontre uma escritura em qualquer parte que diz que Caim era filho de Adão. Então ele aqui desafiou a qualquer leitor da Bíblia, qualquer pregador,
qualquer estudante a provar para ele, né, através da Bíblia, que qualquer versículo, pelo menos um versículo na Bíblia, dissesse que Caim foi filho de Adão. Você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia falando que Caim era de Adão. Mas, pelo contrário, a Bíblia diz que Caim era do maligno e por isso matou seu irmão, não é? Eu lhe mostrarei na Escritura onde ela diz: Caim era do maligno, não de Adão. Continuando aqui no parágrafo 83. Agora observe. Quando ela concebeu aqui, nós começamos no capítulo 4, primeiro. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um filho. Aí você diz: ah, mas aí está, não é? O profeta Ebrana diz que não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que Caim era filho de Adão ou filho de Deus, né? Mas acontece que aqui não está dizendo que Caim era filho de Adão, e nem tampouco está dizendo que Caim era filho de Deus. Eva disse: eu alcancei do Senhor um varão. Porque se nasce um pé de flor, não é? Quem é que fez nascer aquele pé de flor? Quem é que deu a vida para aquela planta? Foi Deus. Se nasce uma formiga, quem é que deu a vida para a formiga? Foi Deus, não é certo? E então nasceu Caim. De onde veio a vida para Caim? Foi de Deus. Por isso que Eva disse: eu alcancei do Senhor um varão. E se nascer uma cobra ou uma aranha, né? Quem é que deu a vida para a aranha, aquele bicho asqueroso da família dos aracnídeos, né? Ou então a cobra, ali aquele anfíbio horrível, ninguém gosta nem de chegar perto. Quem é que deu a vida? De onde veio a vida? A vida veio de Deus. Então toda vida vem de Deus, mas não é filho de Deus. Acho que está dando para entender, não é? Então vamos para o 44 agora. Naturalmente tinha que ser, não importa se era prostituta ou qualquer coisa, isto tinha que vir de Deus, vê? Porque aquilo é a sua semente. Então, essa expressão aqui, aquilo é a sua semente, o profeta está querendo dizer, o que importa é o tipo de semente que nasceu, que brotou, não é como foi que ela nasceu ou quem fez ela nascer e brotar e nascer. É o tipo de semente que está ali e que veio à vida, não é? Então é o tipo, é a sua semente, é a lei de sua semente, terá que reproduzir, seja uma semente corrupta, uma semente pervertida, ou seja o que for, isto tem que produzir de qualquer forma. É o seu mandamento.
e teve mais a seu irmão Abel. Então aí você está vendo o nascimento dos dois primeiros filhos, né, que nasceram na terra, Caim e Abel. Então primeiro nasceu Caim, e Eva disse: alcancei do Senhor um varão, porque a lei da concepção, a lei da vida vem de Deus, mas a semente que seria nascida não era de Deus. E assim por diante, não é? Aí logo nasceu Caim, e aí a Bíblia disse, o capítulo 4, né? Se eu não estiver enganado, ali já pelo verso 25, por ali. Então veio Caim, e Eva disse que alcançou do Senhor um varão. Aí depois a Bíblia diz: e teve mais seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra, né? Então isso é muito importante. Aqui estão os mistérios e os símbolos da palavra de Deus. Mas Adão conheceu sua esposa, e ela concebeu Caim, e também concebeu Abel, gêmeos. Satanás esteve com ela naquela manhã. Ele está falando da serpente, né? Que Satanás esteve, essa expressão esteve, isto quer dizer, esteve com Eva maritalmente, sexualmente. Nós já estudamos isso no programa anterior, não é? Que ele disse: vocês são um povo ignorante, você e seu marido, porque vocês não sabem quase nada a respeito de determinadas coisas profundas, que era justamente uma delas, era como que nasceria o filho, e assim sucessivamente, não é? Então nasceu um e depois nasceu o outro. Então deixa eu ver se o profeta vai dizer aqui antes de eu prosseguir. Se ele não disser, nós faremos menção, não é? Naquela tarde, vocês viram a grande confusão no jornal, aqui eu creio em Tucson. Agora, naquela mulher que deu à luz a uma criança de cor e a uma criança branca. Isso tinha acontecido lá nos Estados Unidos, em Tucson, né? Ali que aquela mulher teve duas crianças, uma negra e uma branca. Veja isto, né? Isso foi ao mesmo tempo, no mesmo parto. Ela esteve com o seu esposo naquela manhã e com o homem naquela tarde, e o homem tomaria conta. O homem branco disse que tomaria conta do filho dele, porque a mulher estava casada com um homem branco. E quando nasceram os dois garotos, um era negro, ele disse: eu não vou criar o garoto negro, eu vou criar o meu, que é branco. Muito embora, nem por ser branco, se teria a certeza que era dele também, não é? Mas enfim, tinha mais características e mais probabilidade de ser dele, por ser branco, da mesma cor de pele dele. Então ele disse: eu cuido do meu filho e o pai do outro cuide dele, não é? E assim por diante. Mas o homem de cor tomaria conta do seu. Vê, eu sei que em cruzamento de cães e assim por diante, isso certamente é possível, se é em poucas
horas depois. E isso prova aquilo. Então, se houver um conhecimento, eu diria assim, maritalmente, em um determinado momento, e dentro de poucas horas houvesse um conhecimento com outra pessoa, então há possibilidade, foi provado cientificamente lá depois, em Tucson, nos Estados Unidos, que haveria então a possibilidade de um filho ser de um pai e outro filho ser do outro, porque em um determinado espaço de tempo a madre ainda está aberta, ela ainda não fechou, não é? Agora, para mostrar de onde veio a civilização, agora vamos ler aqui em Gênesis, no capítulo 4 de Gênesis, outra vez, e ver onde no versículo 16, e saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. Esse Enoque aqui não é aquele Enoque que andou com Deus 300 anos, não, e que foi arrebatado depois, né? Não é esse, é outro Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Bem, eu vou parar agora aqui no parágrafo 88, não é? E nós vamos ter o nosso momento de oração agora. Você que trouxe a sua peça de roupa, o seu lenço, então coloque-o agora diante do Senhor para que nós possamos orar e a virtude curadora do Espírito Santo possa vir sobre essas peças de roupa, como a Bíblia diz que até mesmo os lenços e aventais de Paulo curavam os enfermos. Eram levados de Paulo, do corpo de Paulo, e colocados sobre alguém, e a pessoa recebia a cura das suas enfermidades, não é? Então, se você trouxe agora a sua peça de roupa ou o lenço, você coloca diante de Deus agora, através da tua fé, e nós vamos orar pedindo a Deus a bênção que cada um precisa. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais esta vez, o Senhor nos conceder este privilégio para estarmos reunidos ao redor da bendita palavra do Senhor, e nós pedimos a bênção em favor de todos aqueles que estão agora unidos conosco pela fé, e cada necessidade que houver, cada enfermidade, cada problema, que o Senhor possa estender as tuas benditas mãos e repreender todo mal, repreender todo espírito maligno, espírito destruidor, espírito perturbador. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja expulso toda doença, todo mal, seja expulso das vidas agora, para a glória de Deus. Pai de misericórdia, se alguém está precisando de um emprego para ganhar o sustento, para o sustento de sua família, então que o Senhor possa estar com as mãos estendidas, mãos misericordiosas, e curar, e libertar, e resolver todos os problemas. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos
todas estas bênçãos. E nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos, nós chegamos ao final aqui da nossa programação de hoje e, permitindo o Senhor, nós voltaremos em nosso próximo programa e cremos que vamos estar juntos novamente, adorando ao Senhor e recebendo as bênçãos. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, agora e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.